Bom, vamos passar então para a segunda atividade que a gente planejou aqui de curadoria, que é um bate-papo sobre esses cenários que foram apresentados, né? Que, na verdade, a gente tem tanta coisa aí que poderíamos ficar aqui, né, explorando muito, é muito vasto, né, o horizonte de exploração. Então, agora, durante o break, a gente estava discutindo o que a gente poderia, por onde a gente poderia começar. E a ideia seria discutir um pouco tá, beleza, vamos repensar as arquiteturas, mas isso é viável? Isso pode virar realidade na prática? Será que isso vai, de fato, acontecer um dia, de a gente trocar? Será que o momento é agora? Então, acho que podemos começar por aí. Então, nossos convidados aqui, o professor Joel, que é professor aqui do mestrado, né? Recém-chegado aqui ao Brasil, vai fazer agora um ano, em setembro, né? Aí eu pediria só no início para vocês se apresentarem também, se quiserem complementar a apresentação, o Daniel Fúcia, que foi meu aluno de mestrado aqui, terminou uma tese em cima de Nova Gênesis, em termos de web, e o Jorge Carneiro, que é nosso parceiro de discussão diária sobre tudo isso que a gente está falando aí, e está fazendo mestrado comigo na área de novos modelos de operação e governança de rede. Aí vocês fiquem à vontade se vocês quiserem comentar alguma coisa mais da apresentação de vocês. E eu acho que o tópico seria esse, para começar, assim, é possível, é viável, o que pode acontecer, não vai acontecer nada, vai ficar só na teoria, ou o que vocês acham? Então, bom dia a todos. Eu queria começar por parabenizar o professor Alberto e esta curadoria pelo tema, pela pertinência do tema e pela atualidade, não é? De facto, é algo que todos usamos diariamente, todos usamos a internet, não é? Já não conseguimos viver sem ela e, de facto, podemos fazer uma reflexão sobre o caminho percorrido, que é uma história mais recente, será de 20 anos, não é? Depois para trás foi toda a evolução que vem da ARPANET e de todo o investimento do Departamento de Defesa americano na evolução da internet. E hoje, de facto, nós estamos num modelo completamente diferente. Eu tenho 20 anos de experiência de profissional, 5 anos na indústria, cerca de 16 de ensino e pesquisa. De facto, trabalho na área de tecnologias para a internet, o meu doutorado foi também na área de redes de alta velocidade, e hoje trabalho muito centrado nas redes de próxima geração, internet das coisas e soluções verticais para materializar essa mesma oportunidade que nos é dada pelas tecnologias assentes na própria internet, não é? E em diferentes variáveis, quer seja, por exemplo, focando nesta problemática do IoT, nas redes veiculares e depois nas aplicações na área da saúde, na área das cidades inteligentes, na área, por exemplo, da mobilidade. Então, pronto, eu poderia só fazer esta apresentação rápida. Gostava muito de parabenizar o professor Alberto pela brilhante lição que partilhou connosco na primeira fase. No fundo, fez um overview fantástico das tecnologias existentes, das tendências, da evolução. E, de facto, nós hoje podemos... eu gostava de convidar a nossa vasta assistência também a colocar questões e a tornar o nosso debate muito mais agradável, muito mais dinâmico, como a gente faz nas nossas aulas. Eu tenho tido o privilégio de ter uma turma fantástica de mestrado, super interessante, com cerca de 60 alunos, e que a gente tem feito um percurso maravilhoso ao longo deste semestre. Então vamos continuar a discutir um pouco pesquisa, desenvolvimento, inovação e como é que nós podemos ajudar a construir a internet. Eu creio que agora fazemos uma breve apresentação de cada um e aí a seguir começávamos a discutir. Bom dia a todos também. Também agradeço ao Alberto aqui pelo convite, né? Eu gosto muito de participar desse tipo de evento, poder compartilhar com o conhecimento que eu tenho adquirido no dia a dia, ou até mesmo via o mestrado, via os estudos, aí, tem me ajudado bastante, né? Pelo menos na área onde eu estou trabalhando, né? Hoje eu trabalho com desenvolvimento de equipamentos de fibra ótica, né? Redes aí para a rede de servidores, né? Em geral, redes provedores, né? Então, estou dia a dia, assim, na prática, em contato com a rede, né? Pelo menos aqui com o mercado no Brasil, né? Eu entendo que lá fora o mercado é outro, as redes são diferentes, né? Mas eu espero aqui poder contribuir com o Alberto, né? Eu também gostei muito da apresentação, estava comentando com ele ali, eu achei os exemplos fantásticos, né? Porque
assim, às vezes quando a gente começa a falar que, sabe, de redesenhar a internet, de que os protocolos estão sendo difíceis, né, de adaptar às aplicações, né, que vem surgindo hoje, às vezes um cara de negócio não consegue entender muito bem, acha que só está mexendo no software, dá um jeito, sabe? Mas não é bem assim, realmente a coisa vem se complicando, né? O exemplo do Tetris lá é fantástico. E também da girafa, né? Eu achei bem legal, porque realmente o software, se você conseguir fazer um nível de software flexível, não tão rígido, ele realmente consegue evoluir para se adaptar à savana, né? Como ele fez lá, a girafa, né? Alongando o pescoço para sobreviver. Então, agradeço novamente aqui. Eu que agradeço a presença de vocês, né? Só pediria se puder falar um pouquinho mais perto do microfone, porque parece que o sinal está ficando um pouquinho baixo. Né? Assim tá bom? Ah, show! Bom, gente, bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui. Naturalmente, né, fazer coro meus colegas aqui, né? Honra de ter tão ilustres profissionais e parceiros, né? Principalmente o professor que me atura 24 horas, né? Acho que ele me atura mais do que a esposa e a família, né? Porque a gente tem esse árduo trabalho de poder tornar simples, né? Como o professor falou, trazer a simplicidade para esse entendimento, e todo dia a gente é levado a esse exercício, né? Porque como nós temos a Nova Gênesis, temos esse trabalho no laboratório, todo dia adentra alguém no laboratório e pergunta assim, mas o que é a Nova Gênesis? Né? Me explica que eu não consigo entender. Aí a gente pergunta assim, quanto tempo você tem? E aí a gente começa a discutir e debater. Hoje nós temos uma equipe maravilhosa no laboratório, de renovação, de parceria, de incremento, e que a gente entende que isso tudo ajuda, né, por causa dos questionamentos, dos debates internos, manhãs como essa que nós estamos tendo aqui, né, que esse assunto venha em loco para que a gente possa discutir, ter outras abordagens, ter outros questionamentos para ver se realmente o que a gente está falando está batendo com o que a gente quer que as pessoas, né, porque a questão do conhecimento é muito engraçada, né, porque sempre converso com o professor, e quando eu entrei no mestrado eu perguntava para ele, professor, como é que é o seu sentimento, né, quando o senhor pega no início de uma aula que o pessoal não tem a menor ideia do que é a Nova Gênesis e tudo, o senhor fala, e aí todo mundo fica olhando com aquela cara assim, o que esse cara está falando, né? Acho que todos nós passamos por isso. Então, porque você realmente tem que se desconectar, né? Você tem que falar assim, não, tudo que eu sei, como o professor bem colocou, né? Acho que a apresentação foi uma síntese dessa e cada vez está melhor, né? Você esquecer as coisas, porque se você ficar preso às coisas que você conhece hoje, você não consegue entender esses conceitos, que você vai ficar assim, mas isso é igual a isso? Não, nada é igual a nada, né? A sua mão esquerda não é igual à mão direita, né? Então a internet que existiu antes não é a internet que existe hoje, né? Como o professor já colocou. Então, queria agradecer ao professor, né, por essa oportunidade da gente estar estendendo esse debate e ele ter visto essa competência da gente poder estar aqui, né? Hoje, como o professor falou, a gente, né, depois de tanto perturbar, né, a gente conseguiu agora direcionar o tema da minha pesquisa justamente para esse contexto, né, de governança e operação de smart place, né? Assim, nossa, é um mundo, né? E a gente está achando um foco dentro desse trabalho, que é o foco que a gente tem de rede que a gente trabalha, né? Os projetos que a gente tem aqui no Inatel, do Smart Campus, Smart City, e todas essas coisas que norteiam as nossas atividades, para a gente achar esse caminho de automaticidade, de integração com essas filosofias, né?
de ser simples, de trazer praticidade, de poder contribuir, né, de uma forma que as pessoas entendam e possam migrar, que acho que é o mais importante, né? Não adianta a gente vender se a gente não diz como migra de uma coisa para outra. Mas para poder entender, né, e acho que todos que estão aqui estão de parabéns, que não é fácil deixar as famílias, seus compromissos, né, para poder estar aqui no sábado de manhã. Também gostaria de agradecer vocês por estarem aqui, que acho que é muito importante a gente ter essa oportunidade, porque vocês acabam sendo disseminadores, né, que alguém vai perguntar, e aí, como é que foi o evento? Não, pô, foi legal, a gente falou assim e tal, e aí no próximo evento vai ter mais gente, e a gente vai conseguir cada vez mais divulgar. Então, professor, obrigado aí pela oportunidade, e vamos lá, vamos ao debate. Quem quer comentar primeiro? Às vezes é difícil quebrar o gelo, vamos embora. Eu estava a ouvir o professor Alberto e fez uma resenha do que é hoje a internet, de uma forma assim abrangente, e coloquei uma questão fundamental. Fará sentido pensar hoje em fechar a internet e abrir uma nova? O que é que a gente aprendeu ao longo desses 30, 40 anos de evolução, tendo em conta a internet como a gente a vê hoje? De facto, nós podemos olhar para o que foi construído na internet como quando a gente constrói a nossa casa. Quando chegamos ao final, sempre pensamos que deveríamos ter feito coisas diferentes, de outra forma, não é? E não é possível pelo investimento realizado. Eu faço o paralelo com a internet também, ou seja, de facto, é impossível e nós já aprendemos muito com a evolução do IPv4 para o IPv6. Nós pensávamos que o IPv4 ia fechar muito rapidamente e tivemos que encontrar soluções tecnológicas para o fazer perdurar, porque nós não podíamos fazer switch off na internet um dia e no dia seguinte vamos abrir com a internet toda em IPv6. A indústria mundial nem sequer conseguia fazer isso, nem as organizações. Isso é um movimento imparável. Então não vale a pena a gente ser naivo e pensar que vamos conseguir fazer um breakthrough na evolução da internet. Temos que nos acomodar. Eu creio que é importante que a academia pense diferente, pense numa solução alternativa e como é que poderia ser idealmente uma nova solução de internet. Aí há contributos feitos por colegas a nível mundial maravilhosos, e um deles é liderado pelo professor Alberto. De facto, eu concordo que nós hoje podemos pensar a internet de forma diferente. A internet como uma base para o negócio, que gera milhões e faz circular milhões, e aí temos toda a área de serviços que pode ser entendida em duas vertentes. A vertente serviço-negócio e a vertente Internet of Services, Web of Services, tudo consumido como um serviço na perspectiva da visão da tecnologia e simplificar e abstrair a tecnologia e para nós, no fundo, termos a convergência na web, que é o que a gente hoje já vive, quer seja nos dispositivos móveis, quer seja na internet acedida através dos equipamentos tradicionais, dos desktops e dos laptops. Então, eu creio que nós podemos ir buscar um aprendizado do salto que se deu de uma versão IPv4 para uma versão IPv6 e pensar como é que isso pode ser, esse aprendizado pode ser convertido, pode ser transferido para novas inovações e resposta a novas necessidades da internet. De facto, as equipas que trabalharam sobre a ES, da Internet Engineering Task Force, para definir o novo IPv6, demoraram muito tempo a pensar em vários problemas, nomeadamente a mobilidade, a escalabilidade, o endereçamento, a parte do mobile IP que já vem nativo, a parte da segurança. Então, todos estes aspectos que são fundamentais numa arquitetura já num cenário de IPv6, isto foi preparado, foi pensado, e depois como é que foi a transição? Foi gradual, não é? E eu creio que esse é o caminho. Nós que trabalhamos em pesquisa e queremos construir o amanhã no que diz respeito às tecnologias, eu acho muito interessante e agradeço o convite do professor Alberto, porque eu tenho um grande respeito profissional pelo professor Alberto, já há vários anos que a gente se conheceu, e é muito interessante como o caminho que a gente seguiu é bem diferente. O professor Alberto desenhou uma nova solução do que podia ser uma nova visão da internet. Aí eu segui um princípio muito pragmático da engenharia. Se você não os consegue vencer, junte-se a eles. Aí então, eu acho que é um caminho mais fácil para produzir resultados. Porquê?
porque de facto eu acredito que o IP vai perdurar. Podemos chamar-lhe outra coisa, então não vale a pena lutar contra ele. De facto, o IP resolveu muitas coisas. Quando eu partilho nas nossas aulas que nós temos hoje uma grande convergência no IP, é óbvio, não é? Então, se a gente conseguir abstrair do layer de rede para baixo tudo o que é a multiplicidade de tecnologia, a partir do IP tudo se entende daí para cima, não é? Então nós hoje acabamos por ter uma enorme convergência no IP e depois uma convergência na camada aplicacional sobre a web. Onde é que está a diversidade? A diversidade está no layer 2. E é aí que nós hoje continuamos a trabalhar e essa multiplicidade ainda vai perdurar. No entanto, também aí estamos a caminhar a passos largos, porque nós queremos acreditar, e nós no Inatel estamos a colaborar a nível mundial na definição do padrão do 5G, e o 5G já está a ser planejado numa perspectiva, precisamente, também de convergência a nível físico, em que nós consigamos ter 5G em áreas remotas, aí é uma liderança do Inatel a nível mundial, e também nas áreas de concentração de muitos usuários, como são as cidades, como são os meios mais densos, que no fundo vai entrar em nossas casas. Logo, eu posso ter 5G a partir de casa e já não necessito uma rede wireless local e depois uma rede wireless regional, metropolitana, até chegar ao ano. Não é? Então, eu creio que nós estamos também aí a caminhar nesse sentido. No fundo, simplificação da tecnologia. Nós hoje falamos muito de virtualização, falamos muito de softwareização das redes. Aí eu apetece-me lançar uma grande provocação, que é, mas alguém tem que transformar o virtual em real. Aí é um desafio nosso também dos engenheiros de computação, engenheiros de telecomunicações e afins, pessoas da ICT. Nós falamos muito da parte tudo virtual, mas alguém tem que concretizar esse real. Então eu acho que esse é um desafio também que nós, profissionais da área, temos que manter presente. Aí depois vamos para cima, né? na cadeia de valor. Aí vamos pensar na parte dos serviços, na parte das verticais que a gente consegue identificar, e aí depois, não vou falar agora para não monopolizar, mas gostava de fazer uma reflexão convosco sobre, por exemplo, o IoT, que é algo... Eu hoje identifico, nesta evolução das tecnologias, 3 grandes tópicos de pesquisa, 3 grandes eixos que vão marcar os próximos anos a nível de desenvolvimento tecnológico, com um impacto tremendo na vida das pessoas. Infraestrutura de rede de 5G, espera-se os operadores trabalham no desenvolvimento dos estándares para, na próxima década, ser o referencial, não é, nessa área. Temos, a nível da evolução da internet, este grande tópico ligado ao IoT, e depois temos um grande tópico também que está a ser endereçado pelos operadores e por muitos grupos de pesquisa a nível mundial, que é esta problemática. Nós estamos a falar em bilhões de nós ligados em rede, estamos a falar em cenários de Big Data. Logo, onde é que a gente vai gerenciar essa quantidade imensa de dados? A solução que está a ser agora desenvolvida será baseada em tecnologias de cloud. Então temos também um grande tópico aí na área da cloud e data center, não é? Como é que a gente vai armazenar esse volume imenso de dados? Eu visiono estes 3 grandes tópicos como os que nós hoje temos, e depois vamos pôr a criatividade a funcionar, vamos encontrar oportunidades, em termos de tecnologia e em termos de negócio. E vocês sabem como nós hoje temos uma pessoa que pode estar num lugar qualquer do mundo, constrói uma solução inovadora e cria uma empresa com crescimento exponencial, e temos um Facebook que em meia dúzia de anos se torna uma das maiores empresas mundiais. Então esse é o nosso desafio também hoje. Se os outros conseguem, por que é que eu não consigo? E todos juntos nesta pequena aldeia global que é o mundo, ajudamos no fundo, e nunca devemos ter presente, nunca devemos deixar de ter presente que o objetivo das tecnologias é prover serviços para usuários. Então, no fundo, vamos ajudar as pessoas. E a tecnologia, em termos para quem tem preocupações sociais, também é um catalisador para, no fundo, aproximar as pessoas. Infelizmente, às vezes a gente diz que aproxima quem está distante e afasta quem está próximo, mas não, esse poderá ser outro tema de discussão. Temos também as assimetrias mundiais em termos de desenvolvimento económico, não é? E então, de facto, nós que vivemos num país continental como o Brasil, vemos como as tecnologias também podem reduzir e aproximar as diferentes regiões. Eu enderecei aqui vários temas, porque eu acho que é importante também levantar o debate e pensar agora em alguns
tópicos mais em detalhe, estou à disposição. Tá bom? Não foi mais para abrir. Concordo também com a visão do Joel. E também coloco mais um tema. Para se discutir, né? Quantas tentativas foram feitas para surgir a lâmpada incandescente? Né? Quantas tentativas não foram feitas para fazer um automóvel? Então, por que a internet a gente vai fazer uma vez só? Né? Então, eu acho muito viável a gente começar a fazer várias vezes, várias tentativas em fazer uma nova internet para evoluir, né? Para buscar novas oportunidades, agregar novas tecnologias e trazer um bem maior para a nossa sociedade, né? Eu penso que uma internet é um software, né? Deixa de ser um software. E o software, né, hoje a gente tem uma ciência que para você lançar um software estável, né, você tem que fazer um teste, você faz testes unitários, testes integrados, tem que fazer aí uma linha de teste para você mostrar a qualidade, mostrar a eficiência desse software, né? Então, a internet eu acho que não vai fugir muito bem disso. Se a gente vai inventar uma nova internet, eu acho que ela vai caminhar junto com as plataformas de teste, né? Igual a gente tem várias plataformas aí, e a eficiência, né, que essas propostas vão ter nesses testes, vão conseguir provar que essa nova internet vai ser melhor que a internet atual, né? E para provar isso, você até precisa de características, parâmetros para você fazer uma comparação, né? Então, eu acho que essas novas propostas também precisam ter alguns pontos onde você consiga comparar, né? Você conseguir ver o que é melhor, o que não é. E muitas vezes isso não é muito simples de se fazer, né? Então, eu penso, eu apoio, né, com certeza, a iniciativa da Nova Gênesis, né? Eu acho que tem que tentar realmente fazer uma nova internet e não é complexo, aliás, desculpa, é muito complexo fazer uma nova internet, né? Não é tão simples, mas tem um modelo, né, de software também que a gente segue, né, que é um modelo incremental, né, e eu acho que a Nova Gênesis, seguindo esse meio, você vai conseguir expandir a certo ponto de conseguir, sabe, provar de que essa nova internet é melhor. Então, eu também acho que essas outras propostas também seguem também o modelo, pelo menos conseguir a transferência de dados já é um bom início, mas tem que repensar, né, como colocar essas novas aplicações, né, como você ter a cloud computing, como você ter a IoT, fazer smart city, e não só isso, né, a internet do futuro ela tem que ficar aberta a ponto de agregar novas tecnologias que vão ser inventadas, né? Então, não é simples, mas ela não pode ser tão rígida e tem que ser flexível e não complexa, sabe? Então, são desafios bem difíceis, mas eu acho que tentando a gente consegue, né? Bom, complementando, estava fazendo uma reflexão aqui enquanto meus colegas falavam. Acho que o professor Joel vem nessa questão, já existe há 30 anos, né? Então, eu acho que você não vai conseguir mudar de um dia para o outro, mas você pode transformar, você pode melhorar, né? Assim como todos os indivíduos, durante toda a sua vida, né, nasce, cresce, reproduz, e você, com a experiência na vida, você não vai deixar de ser quem você é, mas você vai melhorar, você vai evoluir. Eu acredito que o único erro que houve nesse processo foi a forma que foi feita as adaptações incrementais, né? Porque elas foram feitas para apagar incêndio e com
com visão evolutiva e não com uma visão disruptiva, né, com uma visão de futuro, né, que vem atender, como o Daniel acabou de falar, de ações que venham a trazer, né, a perspectiva de melhores coisas no futuro, né? É óbvio que tudo isso foi impactado pela lei de Moore, por todas essas questões que as pessoas não pensavam, né? No outro dia tem um colega nosso que ele tem um parente que tem 103 anos. E aí você pensa assim, nossa, imagina o que essa pessoa passou na vida, né? Mal tinha telefone, quando tinha era aquele de rodar com a mesa, né? E aí ele passou nos últimos 100 anos por essas transformações todas. Imagina a cabeça dessa pessoa, né? E hoje, né, imaginar naquela época, ou 20 anos da vida dele, que é os jovens que nós temos, né, que eles brincavam de peão com barbante, pipa, né, bolinha de gude, coisas assim. E hoje as crianças com 2, 3 anos já têm um tablet, né, já usa o telefone celular, já se conecta com o mundo, né, e quando adulto, e quantos aqui já não se viram nessa questão, você tem 5, 6 dispositivos por pessoa, né, porque você, se considerar a tua televisão smart, teu carro conectado, teu celular, teu notebook, teu tablet, já foi, né, e são, quantos aqui já não conhecem ou têm esse cenário em casa ou fazem? Então, se transformou muito essa questão, né? E as pessoas, não, mas não vai ser, bota só um pouquinho. Aí faz um pouquinho evolutivo e faz aquela colchinha de retalho. Mas ninguém pensou assim, pô, peraí, olha só. Cara, tá crescendo. O fulaninho ali já falou que isso vai crescer exponencial. Peraí, em vez da gente fazer isso aqui para poder atender só esse problema, né? Aquela questão de causa e efeito, em vez do efeito, vamos ver a causa. Né? A causa é isso aqui, então vamos projetar isso aqui. Vamos fazer isso, que isso possa perdurar por mais tempo. Né? É o que o professor já falou, tem o PV4, por vários se juntaram, fizeram o PV6, né? Mas aí assim que saiu o IPv6, a gente fez, planejou, cara, mas a gente esqueceu que isso aí vai dar bilhões e isso não vai dar certo. Né? Mas não pode fazer. Né? Então, ou seja, não, por enquanto vai dar certo porque vai funcionar. Né? Mas vamos ver as outras coisas para poder, ou vamos ver onde que a gente falhou aqui no projeto e vamos tentar melhorar, sei lá, um IPv7, alguma coisa, ou vamos avaliar a integração dos nomes autocertificáveis com essa questão, né? Porque para finalizar esse contexto, né, que acho que é legal a gente ouvir vocês também, para a gente poder enriquecer, eu tenho com muita convicção que não vai ter uma solução definitiva, e isso é certo, que ela vai ser multidisciplinar, ela tem que ser bem receptiva e trabalhar de uma forma bem natural com todo mundo, né? Porque a tendência da tecnologia, por princípio, é que para o usuário final não interessa, ele não quer saber se está rodando IPv6, nome certificado, ele quer pegar, conectar, sair da casa dele, entrar no carro, ir na casa do vizinho, rodar uma playlist que ele gosta numa festa que ele não quer saber o que está rodando por trás, qual é a tecnologia. A tecnologia cada vez mais... Esse é o nosso problema, quanto engenheiros, quanto pesquisadores, de fazer com que isso funcione bem transparente. O usuário final, né, sei lá, o tio desse nosso amigo, que estava dizendo, ele não quer saber, nem entende, né? Ele só quer saber que ele quer pegar lá, quer tirar uma foto, manda para o neto dele, e o neto dele grava um vídeo do primeiro dia que ele está andando, porque o pai está longe, é isso que ele quer. Né? Então, nosso dever de casa é fazer com que isso seja transparente, e acho que a gente não pode se desgastar ao ponto de falar assim, não, essa é a melhor, essa é que vai funcionar. Não é, gente, não é. Porque vai surgir, vai ter outras coisas emergentes que vão aparecer que você jamais imaginou, né? E aí, o desafio, né? E aí eu vou colocar isso aí, como os colegas fizeram, de colocar esse desafio, né? Como é que vocês pensam, né? Ou seja, como não vai ser uma solução só, como integrar essas coisas da melhor forma
para que atenda esse cenário e para que seja disruptivo, né? Para que venha atender, né, todas aquelas camadas que o professor falou, das arquiteturas que vêm para o futuro, né? Porque muita gente também usa mal os conceitos, né? A gente teve uma oportunidade aí agora de fazer a correção de alguns artigos para um seminário, e aí vários artigos, que é para a internet do futuro, e o que o cara escreveu não tinha nada a ver com a internet do futuro, o cara não sabe nem o que é, mas é um nome legal que todo mundo fala e o cara escreve, mas ele não sabe o que é, né? A internet no futuro não é a internet que você vai usar daqui a 2 anos, não, é a internet que você vai atender a todos esses contextos e isso, né? Então, eu queria colocar aí como último, não sei que o professor queira fazer mais alguma consideração antes, né, para que vocês coloquem, falem, para a gente poder enriquecer e trazer mais calor para esse debate, né, até para vocês também não ficar muito entediados, né, para poder falar. Eu vou comentar bem rápido, assim, só... sempre teremos TCP/IP, né? Isso não há dúvida que os investimentos feitos e toda a indústria que já existe vai manter o TCP/IP como uma das tecnologias mais perenes aí que a gente vai ter na internet. Uma internet TCP/IP é uma coisa que dificilmente vai desaparecer. Mas eu acredito muito na questão da alternativa, de criar alternativas que comecem a serem utilizadas como foi com a própria internet, com pessoas que acharem, não, eu quero testar isso aqui, quero ver isso aqui, quero desenvolver uma aplicação para isso, para ver como é que seria. E isso com alternativa, né? E aí, assim, outra coisa que eu acredito é que nada vai ficar imune à disrupção. Vai chegar uma hora que vai acontecer. Então, a questão se o momento é agora, se vai ser daqui a pouco volta esse assunto, né? Vamos dizer que apague-se todos os projetos, daqui a pouco volta, né? A pesquisa vai continuar e uma hora pode acontecer essa disrupção, né? Uma terceira coisa, eu estive num evento da ICANN, que é a empresa que eu fui bolsista da ICANN, num evento de governança da internet, e no meu relatório final eu coloquei a seguinte conclusão: muito importante que a gente desacople a tecnologia da política, porque hoje a gente tem políticas associadas à tecnologia. Por exemplo, todo o esquema de política de nomes é amarrado ao DNS. Toda política várias políticas que existem de como se usar a internet são amarradas às tecnologias da internet corrente. Por que foi assim? Porque era o único jeito que se bolou e foi assim que foi o jeito que se deu o caminho na época, né? Não tem nada de errado de ter feito desse jeito. Eu acredito que com essa força e com essas alternativas que podem emergir e as pessoas comecem a usar, esse debate vai ser reforçado. Como é que a gente desacopla a política da tecnologia, para permitir que a tecnologia evolua sem perder a política? Ninguém quer perder o que a internet é. Todo mundo quer preservar o que a internet é e os investimentos já feitos. Agora, não dá para também deixar de evoluir. Então, se a gente precisar trocar, de fato, essas tecnologias do núcleo um dia, e isso for interessante, e isso vai naturalmente acontecer como uma disrupção, mas é preciso que as políticas sejam genéricas, elas não sejam amarradas à tecnologia. E aí a gente consegue criar alternativas, até mesmo evoluir para o IPv8, IPv7, IPv8, porque a gente não... O próprio IPv6 está amarrado, faz décadas que se fala em IPv6, e muita gente fala, por que eu vou botar no IPv6? Não tem ganho nenhum com relação ao IPv4, só tem mais endereço. Então, assim... Tem outros aspectos, claro, que melhoram, mas, né, vários outros que melhoram, mas a própria lá na ICANN, isso foi muito discutido, como que a gente faz para que os provedores instalem IPv6, porque ninguém queria instalar. Era a discussão quente que teve lá, né? Era um investimento. Isso, para preservar os investimentos. Cara, mas assim, preservar investimentos, todos os hotéis querem preservar os investimentos, ninguém quer perder para o Airbnb. Todos os taxistas querem preservar o investimento, ninguém quer perder para o Uber. Isso é duelo normal. Exatamente. Então, a disrupção vai acontecer. Não há jeito de permanecer, a gente, como humanidade, é criativo, a gente busca melhoria, isso vai acontecer, né? Agora, o caminho talvez seja permitir alternativa que atenda às políticas que já se tem,
mas com outras tecnologias. Eu concordo com a colocação do professor Alberto. De facto, nós vamos ter sempre que correr atrás da inovação, de encontrar novos caminhos. A gente há 10 anos não fazia a mínima ideia do que seria hoje a internet. Ninguém pensava no Facebook, nas redes sociais. Quando eu referi há pouco este boom de dados, de facto as redes sociais que deram o controle dos conteúdos aos usuários, no fundo na Web 3.0, não é? E então, de facto, nós temos uma evolução grande. Eu gostava só de dar conta de 2 aspectos, partilhar aqui na nossa discussão, para colocar em cima da mesa, que tem a ver com o seguinte: se a gente olhar para a história da evolução da internet, se repararem, de facto, há 2 denominadores comuns que tiveram a acompanhar a evolução da própria internet. E hoje depois temos um desafio, que eu posso já adiantar, que se prende com esta sugestão que o professor Alberto lança, que é da complementaridade e da abertura, que é, no fundo, manter como é que nós vamos manter as sinergias das soluções existentes num domínio de tecnologias heterogéneas. E, no fundo, temos uma palavra-chave aqui no meio, que é interoperabilidade. Não é? Então, isto é um aspecto importante. Os 2 vetores que eu vejo como comuns à evolução das tecnologias ao longo destes anos, e que, no fundo, se resume, e depois, se quiserem, posso partilhar rapidamente só uma nota que às vezes a gente esquece. Estes 2 denominadores comuns são a simplicidade. Se repararem os protocolos que vigoraram ao longo dos anos e que ficaram, foi porque eles são simples e resolvem os problemas. E se a gente olhar para uma implementação do IP, de facto ele é simples e toda a gente o entende. Porquê? Porque, de facto, quanto mais complexidade a gente incrementar nas soluções, mais difíceis vão ser de gerir e depois o desempenho também será mais complexo e, portanto, depois será naturalmente degradará o resultado final da operação. E a segunda é que, de facto, as tecnologias vão criando inovação, mas vão respondendo aos anseios da criatividade, da inovação e das necessidades ou das respostas às necessidades que nós vamos dando dos nossos usuários. E hoje, de facto, nós temos enormes desafios. Porquê? Porque, de facto, nós passamos o controle, entre aspas, dos conteúdos para o nosso usuário. É só vermos quantos petabytes de dados são gerados mensalmente, por exemplo, pelo Facebook. Não é? Eu queria só colocar uma questão na mesa que me parece também importante, que a gente às vezes esquece. Eu não sei se para todos é comum, a definição oficial do conceito de internet data de outubro de 1995. Então, tem pouco mais de 20 anos. E a definição de internet assenta em 3 princípios. E é isso que eu posso colocar em cima da mesa. Estes princípios estão colocados em questão? Podemos prescindir de algum deles? Como é que vamos dar a volta? Aí o professor Alberto vai, certamente, no fundo, ter uma resposta que, no fundo, isto pode pôr em causa as nossas novas propostas. Então, os 3 princípios são estes, não é? E a definição eu acho que está muito bem feita. Porquê? Porque prevê sempre a evolução. E eu acho que nós devemos prever sempre o que vem a seguir, que ainda não controlamos nem dominamos hoje. O primeiro é uma rede global em que cada host, cada máquina ligada à internet tem um endereço único. Não é? E então temos o endereçamento global, no caso do IP, depois abaixo do IP temos o MAC, etc, etc. Então, esse é o primeiro. O segundo é uma rede logicamente ligada e com base na arquitetura TCP/IP. E aquilo que nós estamos aqui a colocar em questão é qual o futuro desta arquitetura. Então, aí esse é um pilar fundamental. Não é? E depois o outro, no fundo, vem. Nós já falamos do endereçamento global, já falamos da arquitetura e falamos baseado, no fundo, numa tecnologia de rede interoperável e em que o IP, no fundo, é um endereço de referência também. Não é? E por isso é que temos esta convergência e toda a evolução. Se olharmos atentamente à própria definição de internet, diz sempre e as suas sucessivas evoluções. Por isso é que nós, no fundo, materializamos a internet como hoje a conhecemos numa versão IPv4. Hoje estamos quase num estadio de desenvolvimento em que já podemos considerar que entramos plenamente no IPv6, mas interoperando com o IPv4, não é? Até porque os Estados Unidos, já no mandato do Obama, disse a partir de hoje nós
afirmamos definitivamente, e a própria AINA também, a entidade que a nível mundial gera o endereçamento, disse a partir de hoje esgotamos o endereçamento IPv4. Não é? Então, nós hoje podemos dizer que estamos numa evolução e em pleno IPv6, mas nas nossas redes locais continuamos praticamente ainda de uma forma bem genérica a usar IPv4 interoperável com IPv6. Então, creio que poderão ser pontos importantes para a discussão, porque aquilo que a gente está a pôr em questão é se, de facto, nós vamos pôr em causa a própria definição da internet que assenta nestes 3 pilares fundamentais e que estão descritos na sua definição. Bem, eu penso que a internet do futuro, né, as pessoas vão começar a adotar realmente quando vê as devidas vantagens, né. Claro, o pessoal não quer mudar, aquele famoso ditado, né, o pessoal não gosta de mexer em time que está ganhando, né. Então, o pessoal vai ter uma contraforça, mas se vê vantagem, vai investir. Eu penso assim, porque você pode ver as frentes aí de cidades inteligentes, né? Tocar num outro tema aqui, mas só a ponto de comparar, né? As cidades inteligentes, o pessoal está começando a colocar uma certa tecnologia na cidade, né? Para quê? Para melhorar o meio de vida das pessoas, né? E isso está trazendo serviços, né? Está trazendo mais mão de obra, está trazendo mais vantagens comercialmente, né? E como que eles estão implantando essa ideia de cidades inteligentes? Eles pegam, às vezes, cidades pequenas, ou às vezes até um campus de faculdade, e começam a implementar essa tecnologia, até a ponto da indústria começar a ver isso e começar a vender, né? Então, tem algumas cidades no Japão que é bem interessante. Estava pesquisando, a cidade já foi construída pensando num determinado bairro, desculpa, ela foi construída pensando já em ser uma smart city, né? Então, o bairro, as ruas já são retas ou pensadas ali de forma que, se tiver uma câmera em cada esquina, ela vai fazer a captura, né? Então, a rua não é feita de qualquer jeito. Também foi agregado, né, nessa cidade vários sistemas de alarme. Então, para o cara que faz a rota já conseguir observar algo em comum. Também as ruas, o cara está andando também, os postes são dimerizados, né? E tudo isso traz economia, traz segurança, né? Tem algumas cidades da Europa lá que eu vi que eles estão começando a implantar a Smart City, né? E houve uma economia aí de 20% de água, 20% de luz. Isso é dinheiro, né? O cara de negócios vai ver isso e vai falar, né? O cara vai olhar e vai falar, bem, vou colocar, por que eu não coloquei ainda? Estou perdendo dinheiro com isso, né? Então, essas vantagens, né, dessa implantação, dessa tecnologia, tem que ser bem visível. Hoje, você vive numa cidade pequena aqui, você vive muito bem, né? Você vai daqui até o centro ali de carro, você chega muito rápido, né? Você não pega um trânsito, respirando ar puro, né? Então, quando vier essas tecnologias de Smart City, eu penso que vai transformar essas grandes metrópoles como se fosse uma cidade do interior. Você vai conseguir chegar até o centro muito rápido. Você vai ter ar puro, né? Porque as tecnologias vão monitorar, vão conseguir purificar, não vão deixar exalar esse tipo de substância que vai fazer mal para a saúde, né? E diversos outros ganhos, né? Então, vai ser até vantajoso, sabe, você nem morar mais no interior, porque não vai ter essas tecnologias, você vai ter uma migração, igual teve um tempo atrás, né, no Brasil, onde várias pessoas do interior foram para cidades grandes em busca de recursos, em busca de trabalho. Hoje, se você pensar em ir para uma cidade grande, você vai pensar muito bem antes de ir, porque às vezes o que você vai ganhar lá não vai compensar todo o estresse, problema de saúde que você vai passar. Mas, enfim, é só uma comparação, e eu acho que essa comparação também vale para a internet do futuro, né?
se a gente vai fazer uma tecnologia nova, ela tem que estar muito claro para o pessoal de negócio as vantagens que ela traz. E eu acho que essas vantagens são trazidas não só no âmbito assim de apresentações, às vezes slides, sabe? Às vezes o cara vai ter que implantar mesmo, igual o Natal está fazendo no Smart Campus, plantar aqui essa rede e falar, olha, aqui o custo é real, sabe? O lucro é real, acontece. Até a ponto dessa ideia começar a ser disseminada, né? Eu penso que a internet, a IPv4, ela teve esse ganho por causa do interesse militar, né? Então, o militar ele precisava disso para ter estratégias, né? Para conseguir vencer o inimigo, né? Vamos dizer. Mas hoje eu acho que talvez a estratégia para conseguir disseminar uma nova internet, conseguir ser viável, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que 2 fatores que foram ditos aqui agora são muito importantes. Que um é a visão das empresas verem que elas estão gastando a mais, né? Tem estudos e levantamentos que com o uso da softwareização e da serverização, você numa plataforma onde você adota esses conceitos, você pode ter um ganho aí inicial de 14%, se você estiver trabalhando com os dois ao mesmo tempo, até 58% de ganho de custo de OPEX, ou seja, de custo de operação. Aí sim, aí o negócio vai alavancar, porque aí o empresário vai assim, pô, faturei, sei lá, 10 milhões esse ano, pô, mas só que desses 10 milhões eu gastei 52 fazendo, se eu usar isso eu vou economizar, vou ganhar mais, vou poder investir. Aí eu acho que, né, como foi dito, isso aí vai alavancar. E isso está muito perto, por quê? Acho que é uma máxima, né, nos dias de hoje, na crise que você cria, né? Então, como ele gera muito dinheiro, tudo bem, estou pagando, está tudo certo. Mas quando na crise ele tem que rever, e ele observa lá que o TIC dele, né, que é um grande erro que inicialmente quando surgiu, o pessoal via como despesa e não como investimento, né? Hoje, muitos empresários já vê como investimento, porque ele sabe que se ele investir naquilo, ele gasta menos, ele ganha mais, né? Ele vai conseguir usufruir mais. Então, a crise levou a ele a observar com mais detalhe essas tecnologias e pressionar esse pessoal para assim, não, me justifica por que eu tenho que ter esse orçamento. Não, porque a gente gastava tanto, fazia tanto, né? E aí a gente parte por uma outra questão, que acho que é um dos deveres de casa, né, que o professor colocou, aí a gente tem que começar a pensar nesse ecossistema, né, que foi o que o Daniel e o professor começou falando, da sociedade criativa, né, muito latente na Europa, em algumas coisas, das novas concepções das criações das novas cidades, né, que hoje você não pode ter um projeto urbano que não contemple isso, seria um absurdo, né? Acho que nenhum órgão governamental ou privado faria um investimento que não contemplasse esse tipo de coisa, né? Ou seja, o cara vai construir um condomínio e não vai pensar em botar sensores, botar câmera, não dá, não tem como, né? Porque o cara sabe que a estrutura de um condomínio onde tem 2.000 pessoas, o desperdício, as coisas é muito caro. Então ele tem que usar dessa tecnologia nos projetos para poder fazer. Então isso acho que vai ser uma outra coisa que vai ajudar a trazer em loco essas questões. Então essa parte, né, como concluindo aqui, do ecossistema também vai ajudar muito. Por quê? Não só por causa da softwareização, da serverização, mas hoje se foca muito mais no usuário. Por quê? O usuário é que paga, o usuário é que usa, ele que gosta, né? Então antes, né, como o professor colocou inicialmente, a gente fazia para a máquina. Não, a máquina que tem que ligar. Hoje não, é o serviço, né? Antes se fazia para as empresas fazer. Não, hoje se faz com o usuário.
porque a empresa não se mantém sem o usuário que paga a conta dele, né? Então, se o usuário está satisfeito com aquilo, ele vai procurar a melhor empresa, que vai prestar o melhor serviço, que naturalmente usa a melhor tecnologia e que vai impulsionar os engenheiros e toda a equipe de background a trazer recursos, né, tecnológicos para atender aquela demanda esperada, né? Tanto nas cidades, quanto nas empresas, quanto nas comunidades. Então, acho que o usuário final, cada vez mais importante, né? E dentro dessas filosofias de sociedade criativa, de novos modelos, né, vai favorecer essa mudança e esse ajuste dessa questão, né? Ok. Eu, antes de... Não gostaria de responder agora. Depois, no final, na minha fala final, eu endereço algumas coisas que foram colocadas pelo Joel. Eu queria dar a chance do pessoal que está aqui fazer perguntas, e até mesmo se alguém na internet quiser fazer uma pergunta. Bom dia a todos, meu nome é Marcos, sou aluno da graduação em Telecomunicações. Primeiro gostaria de agradecer pelo convite, e sou totalmente leigo, então eu estou aqui mais como ouvinte, e me perdoe se eu fizer alguma pergunta que às vezes não caiba, mas eu gostaria de saber a respeito mais da Nova Gênesis, e em quais os cenários de IoT ela melhor é aplicada e as vantagens dela em relação à arquitetura RINA. Ok. Nós vamos ter um momento específico de Nova Gênesis no sábado 13, né? Então, lá eu vou explicar a Nova Gênesis, mostrar, né, rapidamente também os princípios e tudo, mas respondendo a pergunta... quando a gente começou o projeto em 2008, a internet das coisas já era um assunto discutido e os ingredientes, requisitos para esse assunto foram inseridos no projeto desde lá, né? E então várias das ideias que estão na internet das coisas que outros trabalhos estavam apontando foram inseridos na Nova Gênesis, como por exemplo questão dessa Smart Object que eu estava falando, de você ter um representante de software, a identificação única dos nós, que é gerada por nomeação auto-verificável, que aí ataca essa questão da segurança. Todo o trabalho de representantes é via contratos. A Nova Gênesis trabalha com um modelo orientado a contratos, então vai na direção de criar mais criar redes de confiança, né? Então, e a segunda pergunta, depois eu vou explorar melhor isso com mais detalhes, porque agora fica um pouco solto, né? Mas então, assim, a Nova Gênesis sempre teve essa preocupação de que a maior parte dos dispositivos futuros vão ser as coisas, né? E isso não é comum nos projetos, por exemplo, o próprio RINA não é assim, nem o XIA. Eu conversei com o Michel Machado, que é um dos autores do XIA, lá nos Estados Unidos, e ele colocou que eles têm preocupação com a internet das coisas, claro, mas não é o objetivo central, né? E RINA não se fala muito de internet das coisas, e outros propostas não se fala. Mas a internet das coisas, a maior parte das coisas vão ser, na internet do futuro, vão ser coisas, né, conectadas. Então, isso é uma coisa que a gente considerou desde o início. A segunda pergunta é como se compara ao RINA. Tem muitos aspectos que podem ser comparados. Na verdade, a definição de camada que o RINA usa é compatível com a da Nova Gênesis, só que a forma como as camadas são construídas é diferente no RINA e na Nova Gênesis. No RINA, como vocês vão poder ver na palestra do Eduardo Graça, na quinta-feira, o RINA ele usa camadas recursivas e todas as camadas têm a mesma estrutura de funções. Ou seja, você tem um ponto de presença, que é um IPC, é um ponto de comunicação entre processos, e esse ponto tem sempre a mesma estrutura, que pode ter todas as funções presentes ou não, né? Mas é uma estrutura rígida. Na Nova Gênesis, as camadas são construídas on the flow. Então, você pode imaginar a Nova Gênesis como um sanduíche que se constrói sozinho à medida que há necessidade. E usa contratos com nomeação auto-verificável para melhorar a confiabilidade, né? Por alto, tem vários outros aspectos. Nomeação, por exemplo, no RINA, a nomeação é livre. Na Nova Gênesis também, mas a gente pode usar nomeação em linguagem natural ou
autoverificável, né? Enfim, tem muitos aspectos. Depois a gente pode explorar isso mais no evento com o Rina, respondendo mais precisamente. Bom dia, meu nome é Wagner. Eu tenho uma colocação a fazer, eu queria a opinião, né, de vocês a respeito. Falando sobre tecnologia, a única certeza que a gente tem é que um dia tudo vai ser substituído e inovado. Isso é fato. A nova internet, né, um dia também vai ter que evoluir, né? Ela não vai ser definitiva. E a questão que eu coloco é o seguinte: o grande desafio que eu vejo é como que a gente vai, como que essa evolução vai se dar, né, da internet atual para a Nova Gênesis, de forma que a Nova Gênesis não seja mais um retalho da colcha de retalho que hoje existe, né? Porque, assim como foi colocada a questão, né, do tio lá, tem 103 anos, né? Quando ele tinha 20 anos de idade, era inimaginável tudo isso que a gente tem hoje, né? Como a gente consegue, atualmente, prever, né, as demandas futuras, de maneira que essa nova internet seja perene, né, o maior tempo possível, né? Porque um dia ela também vai sofrer alteração, né? Porque se a gente não conseguir ter essa visão mais a longo prazo, daqui a 2 anos ela vai precisar de mais um retalho, e depois de outro retalho, e vai virar uma outra coxa de retalhos, né? O maior desafio que eu vejo é esse, é como a gente conseguir vislumbrar as demandas futuras que para nós hoje podem ser inimagináveis também. Só vou dar um tópico depois para as questões de Nova Gênesis, deixo para os pais das crianças. Mas em termos de manta de retalhos, eu creio que a gente já fez um caminho. Eu tenho um póster que costumo mostrar, que mostra a complexidade e a multiplicidade de protocolos, de famílias de protocolos que existem e que foram existindo ao longo da evolução até a internet dos nossos dias. E são mais de 100. É muito complexo. Aquilo que eu vejo é que, de facto, se tem procurado sempre simplificar. E um pouco, quando eu falei da convergência, falei um pouco nesse contexto, não é? Nós tivemos algumas abordagens para protocolos de rede e hoje já convergimos no IP. Existe uma série de abordagens diferentes, conforme o alcance, o meio utilizado, e hoje, basicamente, também estamos a convergir muito, até estamos a viver uma era em que estamos na convergência fiber e wireless, FiWi, não é? Portanto, até a nível físico se procura essa convergência. A nível aplicacional, temos hoje a web, e quando a gente vê a web como a conhecemos hoje e vemos a proposta de 1989, não é? Que depois foi apresentada em 91, portanto é algo dos nossos dias, já, nós verificamos que também evoluiu muito, não é? No contexto. Então aí eu acho que já temos aí visões. Eu creio que vai ter que evoluir. O aspecto-chave hoje da evolução da internet são naturalmente a segurança e a escalabilidade a um ponto que a gente ainda não consegue vislumbrar, porque pode chegar a um limite, de facto, de duplicar constantemente o número de objetos ligados, e vamos chegar a um ponto, este campo é vastíssimo, mas se a gente consultar, por exemplo, só um pequeno campo de crescimento da própria internet nas redes veiculares, veículos autónomos. Um veículo autónomo, durante 1 hora de elaboração, gera gigabytes de informação. E temos 2 redes, não é? E temos a rede intraveicular e a rede extraveicular, em que o próprio veículo pode ser um ponto de rede, não é? De acesso à rede. Então, de facto, aquilo que a gente tem que pensar sempre será como vamos atender novas demandas, novos serviços, e hoje vemos que a multimídia atingiu o expoente máximo de sofisticação. Veja-se como há convergência, por exemplo, de redes sociais nos jogos. Ou
seja, existe uma convergência de serviços constante que, no fundo, nos vai sempre exigir mais para as nossas redes, para os nossos mecanismos de gerenciamento, de armazenamento de dados por aí fora, e todo o problema da escalabilidade com esta nota fundamental que é segurança, não é? Porque, aliás, eu creio, tenho para mim que se nós não conseguirmos resolver o problema de segurança, nós podemos pôr em causa, por exemplo, a IoT. Então aí é algo muito sério nestas áreas que pode ser colocado. Lançou outros aspectos, mas para não monopolizar, depois eu poderei intervir novamente, se quiser. Só fazer um comentário. Acho que a sua preocupação é latente, né? Normal, natural, mas acho que a gente tem que começar a pensar diferente. Eu acho que tem que pensar, em vez de nós pensarmos no sentido de coxa de retalhos, como bem o professor colocou, a gente não vai ter como prever, não tem modelo matemático, não tem nada que consiga. A gente tem que ter, aí volta aquele princípio inicial que eu coloquei, tecnologias e ações que possam interoperar e trabalhar de forma harmônica e acreditar na questão emergente, né? Que disso vai surgir alguma coisa que vai ajudar a gente a fazer. E aí não é mais a visão da coxa de retalho que eu estou tratando a causa, eu estou trabalhando no efeito, né? Ou seja, nós fizemos várias coisas que foram legais, que estão trabalhando, estão usando o legado, estão atendendo as coisas que a gente viu, mas dada essa exponencialidade, vai surgir alguma coisa que era inimaginável, como no exemplo que eu citei, né, de fazer, mas que não seja uma surpresa que comprometa todo o trabalho que você fez, né? Porque se você tem uma integração melhor entre essas tecnologias, se elas não são concorrentes, se elas são convergentes, né, para poder atender isso, aí essa necessidade emergente que vai vir vai ser facilmente resolvida, né? Porque você não vai criar mais uma coisa, você vai melhorar uma coisa que você fez. Então você não está tratando da causa, você está tratando do efeito, né? Então, acho que professor, por favor. São algumas coisinhas que eu queria comentar nesse sentido. A primeira é que, né, Nova Gênesis é uma das possibilidades, não é a única e tem várias outras, né? A segunda coisa é que o professor Joel antes comentou de um aspecto bem importante. E o mundo físico? Quem vai cuidar do mundo físico? Se tudo está indo para o software, alguém tem que fazer o mundo físico, né? Tem que fazer a antena, tem que fazer a CPU, o roteador, enfim, né? E aí, para responder essa pergunta, eu diria o seguinte: existe e tem como impedir todas as eventuais arestas de projeto? Não tem. Não há como prever o futuro nesse nível, né? Então, pode ser que apareçam arestas no futuro, sim. O que a gente faz, e aí a ferramenta importante de desenho para evitar que isso aconteça, ou minimizar esse efeito, é a generalização do que é físico e a softwareização do máximo possível. Vou explicar melhor. Lá no início, quando surgiu o OpenFlow, em 2009, eu tive uma palestra com o pessoal de Stanford sobre o OpenFlow. E aí, logo em seguida, teve um debate sobre virtualização. E a minha pergunta para o painel, na época, foi: será que a virtualização do software vai mudar o hardware? E a resposta foi: não tem uma coisa a ver com a outra. E o resultado é que hoje os computadores suportam um monte de função no hardware por causa da virtualização. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a virtualização, a softwareização leva à mudança e à generalização do hardware. O resultado disso é que, com generalização, você consegue atender mais casos do que você conseguiria se não acontecesse, se você tivesse um hardware estático, tá? Isso é um antídoto, mas não é definitivo. Ele melhora, mas não resolve 100%. É como segurança, você nunca vai ter uma solução 100% segura. É a mesma coisa, você não tem como garantir que não vão haver arestas. E a segunda questão é: se você coloca o máximo de coisas em software, você consegue mudar o software. E a Nova Gênesis, por exemplo, tudo que é software é serviço. Inclusive os protocolos de rede são serviços nesse ponto de vista. Então, o que a gente tomou cuidado de fazer no desenho é criar uma meta-arquitetura, uma arquitetura que fosse genérica o suficiente para que eu pudesse trocar tudo isso. A ideia
na Nova Gênesis, assim, aquilo que é implementado em software, tá? Não aquilo que é hardware. Mesmo aqui, depois eu falo um pouquinho mais sobre o hardware, mas rapidamente, para não demorar muito, a ideia é que a gente, ao invés de a gente criar, por exemplo, Chia fez o quê? Foi lá, usou a técnica que se usou na década de 70. Pegou e desenhou os novos protocolos, implementou o software deles e falou, está aqui. Qual que é a ideia da Nova Gênesis? Aqui está o arcabouço, onde a comunidade vai criar os protocolos. Essa é a ideia por trás da Nova Gênesis. Qualquer um pode criar um protocolo para a Nova Gênesis. E vai respeitar o arcabouço, as regras básicas. Então, o mecanismo de evolução para diminuir isso daí existe. Agora, se o arcabouço tiver limitações, aí complica, certo? Porque teria que refazê-lo ou mudá-lo. Mesmo assim, se a maior parte dele for em software, isso é mais fácil do que querer mudar os roteadores em hardware. Tá? E voltando para o hardware rapidamente, você tem hardwares definidos por software. Então, aí você consegue também mudar o hardware até certo ponto, conforme a necessidade de reduzir as arestas. Tá? Não existe garantia que não vai haver aresta, mas a gente fez um trabalho para tentar minimizar isso. Mais alguma? Eu posso... Alô? Eu posso Sim, claro. agregar? Tem alguns pontos assim que eu ia falar, o Alberto já falou, né? Por exemplo, acho que a grande diferença assim, de você implementar novas funcionalidades para atender no mercado, né? Que hoje são vistos como retalhos, né? Foi porque lá no desenho inicial da rede não era previsto, né? Eu acho dificilmente que aqueles que inventaram a internet 70 anos atrás achou que ia ver até hoje, sabe? Esse projeto ia estar rodando. Então, a Nova Gênesis já, pelo que eu vi do projeto, né? O pensamento de criar a internet é diferente, né? Ela não está sendo criada para atender um fim, mas está sendo criada para ser aberta, para ser evoluída, né? Então, o software, ele tem uma vida, né? A gente costuma dizer. E quando você faz essa realimentação, você está aumentando a vida do software, né? E essa plataforma, por ser flexível, eu acredito que vai durar um bom tempo. Pela pesquisa acadêmica, né, você consegue prever o que vai vir um pouco dessa tecnologia, né? E eu acho que quando você vai fazer esse desenho de uma internet que você queira para o futuro e que seja duradoura, eu acho que uma pesquisa acadêmica bem feita se torna essencial, né? Eu acho que o Alberto está fazendo isso muito bem, né? E eu acredito que, assim, eu acho que essas outras internet também o pessoal está trabalhando muito nisso. Então, quando essa internet do futuro ser implementada, as pesquisas acadêmicas não vão parar, né? E com certeza o povo vai começar a ver que a arquitetura atual não vai conseguir se evoluir mais e provavelmente vai surgir outros projetos, né? Mas você fazer uma plataforma já pensando em ser evoluída, eu acho que isso vai trazer um ganho enorme. E se essa, desse jeito, viveu tudo isso, eu acho que fazer uma plataforma aberta vai viver muito mais, né? Só complementando esse aspecto, é como se você tivesse uma application store de protocolos. A ideia da Nova Gênesis é que você tem uma application store de protocolos em que, ao invés de você definir, por exemplo, essa é outra diferença para a RINA. RINA também, isso é tudo, beleza. O cara imaginou assim, o que eu tenho que ter numa camada é isso, e acabou, fechou para a comunidade. A mesma coisa aconteceu com o IP, não. O que tem que ter é esse campo e acabou. Nova Gênesis é flexível, é uma application store. Você quer desenvolver um protocolo para a internet, desenvolve. Se ele for melhor, ele vai vencer na savana. Não. Ele vai ser a girafa do pescoço grande. Né? Mesmo os próprios protocolos clássicos prevêem sempre a evolução, os extended bits e no fundo ainda temos campos no campo de controle do IPv6 para futuras utilizações. Aliás, se vocês consultarem o endereçamento IPv6, vejam que só uma pequena parte do potencial de endereço está a ser usado. Então ainda temos uma projeção de vários anos sem problemas na utilização do IP. Perfeito. Vamos passar para lá. Prazer, meu nome é Carlos, eu sou ex-aluno da pós em Sistemas Eletrônicos. Eu sou mais voltado para
ponta do sistema, que seria a parte de embarcados. Já trabalhei em algumas empresas nessa área e já tive a oportunidade de trabalhar com uma rede Smart Object, voltada para mineração, onde os maquinários tinham integração em tempo real, monitoramento escada e atuação em tempo real entre as máquinas. Como atuante desse meio de pesquisa dentro da intranet, que aí a ideia sempre foi voltada a ter aplicação voltada para a internet, eu percebi que nesse meio o grande objetivo e o grande desafio era trazer o mundo analógico para dentro da rede intranet e, consequentemente, a internet. Queria saber, até uma pergunta para todos, qual que seria a proposta para imergir o mundo analógico dentro da Nova Gênesis? Qual que seria a ideia de tratativa, já que é um grande desafio para uma rede? No caso, eu, nessas experiências, pude observar que o grande desafio é a grande quantidade de dados, principalmente na aplicação com rede mesh e outras tecnologias, para tentar resolver esses problemas do grande volume de dados transitando de protocolos embarcados e emergindo dentro do protocolo internet. Qual seria o direcionamento para esse tipo de solução? Eu fiz um trabalho junto com o laboratório aqui do Natel Walker, né, e o professor Arismar, a gente fez um serviço que representava uma antena. Então é um Smart Object para representar uma antena. E aí, antena é uma coisa analógica, né? E a gente tinha um conversor na verdade, era um atuador que ele conseguia mudar a polarização. Era um controle óptico, uma antena opticamente controlada, que ela mudava de banda em função do que esse programa Nova Gênesis fazia. Então, acho que a relação é que você tem que ter um programa que representa a coisa analógica, né? E aí algum transdutor, claro que na hora que o mundo é físico, né, vai ter que traduzir isso para algum sinal analógico, né? Então é por aí. E a questão da quantidade de dados realmente é um desafio grande, porque, como o professor João acabou de dizer, né, você tem um veículo que coleta giga de dados, um avião coleta tera de dados, né? Então, grandes quantidades de dados realmente é uma dificuldade. E aí, as coisas que a gente tem feito em teste com grande quantidade, a gente não fez teste de escala de grande quantidade de dados ainda. Agora, a forma que a gente implementou os principais programas, porque hoje a Nova Gênesis o que é? Um conjunto de programas em Linux, né? Estão alinhados com o que se deseja de uma internet. Na questão desse protótipo, a gente sempre trabalha com várias instâncias, então ele é escalável, né? A gente pode criar mais programas conforme a necessidade vai aumentando, né? Então ele é escalável para lidar com o crescimento de dados. Agora nós não fizemos teste com terabytes, não fizemos ainda. Então não tem como responder porque não foi feito experimento ainda. Boa tarde. Quase tarde já, eu acho. Meu nome é Vitor, sou aluno de mestrado, trabalho no ICT junto com o Albert. Queria ouvir um pouco de vocês, que vocês acham que seria um segmento que adotaria a ideia de internet do futuro, de 5G, de IoT. Porque quando a gente vê uma startup criando uma aplicação, essa aplicação ela é disponível a qualquer um. Todo mundo hoje consegue baixar uma aplicação, testar, se gostou, vai ser mais um cliente daquela aplicação. Mas e essas tecnologias que envolvem operadores, envolvem indústria? Como vocês veem um caminho viável para implementá-las, né, na sociedade? No caso de novas arquiteturas de internet, eu diria que são dois lugares que tem internet das coisas e criptomoedas, novas ideias, finança exponencial, novas ideias de mercado financeiro, podem ser clientes. Porque hoje você tem soluções como blockchain e novas moedas surgindo todo dia e elas precisam de coisas que essas arquiteturas poderiam oferecer melhor que o IP. Talvez seja um caminho, não sei. Eu penso assim,
penso que talvez as operadoras vão acabar, né? As operadoras de celular que a gente tem. E vai passar a ser uma empresa um pouco diferente. Eu penso que você não vai precisar mais, talvez, da operadora para você fazer uma ligação telefônica, né? Hoje a gente já consegue. Exato. Né? Então, eu penso assim que você vai conseguir isso fazer com muito mais facilidade, né? Hoje você tem um número telefônico que te representa na operadora. Eu penso que mais tarde você vai ter um número que te representa na rede. E essa ligação pode vir pelo Wi-Fi da Inatel, se ela achar mais interessante, ou vir pela rede 5G. Né? O seu próprio nome, exato. E talvez o que vai fazer essa decisão, né, essa informação chegar até você, vão ser as camadas de negócio. Né? Que eu vejo que a internet do futuro tem que abordar esse tema. Né? E é os próprios contratos, né, que o Alberto disse. Então, você de repente vai te trazer um custo vir acessado pelas redes 5G. E talvez você possa não querer receber isso pela 5G. Então, eu acho que essas interferências da operadora vão ser cada vez menores. E a ponto que vai emergir uma única comunicação mesmo, você vai fazer... Até porque é mais prático, né? Você fazer uma aplicação para aquela plataforma e você obter ela e usar ela, não importa como. Né? Eu tenho estudado um pouco a respeito disso, e eu acho que assim, as indústrias, né, apesar de se discutir muito da indústria 4.0, né, pouco efetivamente elas estão andando nesse caminho, mas tem algumas que já estão. Então, acho que é médio a longo prazo, elas vão ter que se adaptar, porque elas precisam se ajustar, senão ela morre na savana, né? Não tem jeito. E eu acho que das empresas, principalmente as operadoras, até por causa da questão do 5G, eu acho que elas não vão acabar, porque é muito investimento, é um legado que não vai se desfazer, é igual o IP, não vai acabar daqui para cá. Só que elas têm que mudar a forma de pensar, como negócio, como trabalho, né? Ou seja, não faz mais sentido. Nós que somos de tecnologia, de telecom, tudo, a gente sabe que hoje você, com um pouquinho só de qualquer cara de P1, P2, sabe que você só precisa ter um dispositivo, que é um celular. Se você tiver Wi-Fi, você liga, recebe, fala. Você não precisa mais ser escravo num pacote de dados de uma operadora. Você paga porque você quer. Quem é de tecnologia paga porque quer. Porque você sabe que não pode. Você pode usar o Skype, você pode usar LinkedIn, Message, você pode usar WhatsApp e vai atender, né, aquela questão do usuário. Simples, vai atender o usuário. Ele quer ligar, receber e pronto. E aí, de repente, você paga um pacote de dados que você paga R$200 e o outro cara que paga R$40, paga R$10 por semana no crédito, fala a mesma coisa que você e faz e está pagando R$60 a menos. Né? Que no ano são R$720 a menos de custo que o cara tem e ele fala com você da mesma forma. Né? Mas essa semana mesmo, né, a gente já viu que algumas operadoras de ponta, não vou citar nome por questões naturais, já vem trabalhando em projetos de identificação pelo número de telefone. Né? Então, né, ainda não tem a autonomeação, como o Jorge, o Alberto, mas ele já te dá uma identidade digital. Né? Acho que a intenção deles é essa, é te dar uma identidade digital, né, onde ele pode garantir aquilo, porque é um número dele, ele tem informações que pode validar aquela identidade, e você usa aquela identidade para logar. Porque a gente sabe também que nas operadoras internamente, elas já compartilham isso há muito tempo. Não tem como a operadora tal manda no mundo. Não tem como, porque a questão que o professor colocou é da infraestrutura. Você tem que ter infraestrutura. Aí você vai botar uma antena do lado da outra, para quê?
né? Então eu já tenho aqui, então eu compartilho aqui com você e você cria outra lá onde eu não vou fazer e a gente compartilha. Eu acho que a tendência é essa, né? Então, por fim, eu acho que é a forma de pensar que vai ter que mudar, dos negócios, das utilizações, porque se isso não fizer, como o professor falou, você não vai viver, não vai sobreviver na savana, e aí você, por força maior, vai ter que mudar, vai ter que se adaptar, não vai ter jeito. Eu creio que a mudança vai muito além disto. Deixem-me para o final, para não influenciar também as partilhas dos colegas aqui, companheiros. Eu estou a ver isto um pouquinho mais além. Eu estou a ver que, de facto, nós temos investido muito na infraestrutura, mas como temos falado nesta manhã, o peso da infraestrutura é menor. Não é? Nós hoje ainda estamos num caminho que não conseguimos explorar o potencial da fibra óptica e continuamos a espalhar e a fibra cada vez chega mais longe e o 5G também vai chegar cada vez mais longe e oferece-nos uma necessidade de melhor infraestrutura. Eu creio que, de facto, o papel do operador vai reduzir enormemente. E vou dizer porquê. Porque nós já estamos a intuir uma mudança de paradigma que vai acontecer a um futuro que não conseguimos ainda mensurar. Eu não sei se todos estão conhecedores. Há dias tivemos o privilégio de participar no evento promovido pelo Facebook e fomos dos poucos a nível mundial que participamos. E, de facto, quando estávamos na apresentação do Mark Zuckerberg, ele já falou no final do celular, não é? Então, nós não conseguimos vislumbrar o que é que vai ser a seguir. Ou seja, vamos passar por algo que nós hoje achamos, como achávamos impensável há 20 anos, a importância que hoje tem o celular, como é que a gente consegue observar o nosso mundo daqui a alguns anos sem o celular, desaparecendo. E aí, de facto, o operador deixa de ter importância, porque ele vende um serviço, o serviço passa a ser quase universal e vamos, creio eu, migrar de um endereçamento baseado na máquina para um endereçamento baseado na pessoa. Não é? E vemos que isto já tem sido algo que se pode vislumbrar. Nós sabemos que em 2008 foi um marco, foi quando começou a emergir a internet das coisas, porque precisamente foi quando se estatisticamente mediu, não é, que o número de objetos ligados em rede a nível mundial ultrapassou o número da população mundial. Não é? Então aí começamos a ter a evolução em sentido inverso e a evolução dos objetos ligados em rede continua a ser exponencial. Hoje será cada vez mais, creio eu. E com estes problemas que a gente abordou dos equipamentos, os objetos do nosso dia-a-dia gerarem cada vez mais dados e de uma forma dupla e triplamente exponencial, não é? Outro aspecto, então, é reduzindo esse papel, eu creio que vai ter que ser cada vez mais necessário a questão da governança e da política de internet, que é algo que hoje não afloramos muito, porque não conseguimos falar sobre tudo, mas vocês sabem que, de facto, nós podemos assumir como um legado da humanidade a própria internet, mas vocês sabem que há políticas de países, ou seja, governantes, não a nível da política de governança da internet, mas os políticos querem interferir na própria governação da internet. E conforme nós hoje pagamos uma licença para ter uma ligação, há países ou há políticos que defendem a gente pagar uma licença para aceder aos conteúdos que estão disponíveis na internet. E isso, de facto, oxalá não aconteça, na minha modesta opinião, porque isso vai quebrar todo o princípio da origem da internet, estar aberta, livre, de acesso democrático a todos, não é? Vai, no fundo, criar classes, a história das classes sociais novamente, e vai prejudicar, sobretudo, os países mais pobres ou em vias de desenvolvimento. Então, de facto, há um movimento mundial tentar travar esse debate, porque é um debate que pode pôr em causa a própria evolução da internet e portanto, levá-la para um caminho que não é esse que a gente pretende, no fundo, sabemos, entre aspas, que isso implica a sociedade de bem, não é? Espero ter... A pergunta é do Eduardo Luiz. Ele diz o seguinte, que a nova internet ajuda o marketing a impulsionar os negócios, não há dúvida. Agora, como o cliente final, que se protege dos algoritmos e ficar vendo somente o que o sistema quer que eu veja, ele indaga, né? Então, agora, como o cliente final pode se proteger dos algoritmos e ficar vendo somente o que o sistema quer que eu veja, né?
Essa é uma pergunta bem pertinente nos dias de hoje. Vocês sabem que a partir do momento que a gente está ligado nas redes sociais, a nossa vida está quase toda devassada, não é? E de facto muita gente está a usar os dados e hoje vocês sabem que a Google vive do seu negócio é, no fundo, trabalhar dados e fazê-lo gerar dinheiro a partir do marketing que está associado, não é? É só ver a missão da Google e não está lá tecnologia, está lá, no fundo, marketing digital e geração de valor a partir da publicidade. De facto, aí, um dos aspectos que eu vejo extremamente importantes é precisamente as questões de privacidade, e a privacidade virá onde? Por questões legislativas, ou seja, creio que tem a ver com políticas definidas para proteger o cidadão, porque senão o cidadão está exposto e não tem forma de se defender, não é? Ou se desconecta, e nós hoje conhecemos pessoas que dizem, eu simplesmente não quero ter uma conta no Facebook, não é? E acredito que o Facebook vai ter os dias contados também, e outras soluções vão surgir, não é? Portanto, isso faz parte. Mas este aspecto é crucial e é fundamental até para a privacidade da pessoa, não é? E vocês sabem que isso afeta enormemente, não é? As pessoas expõem-se muito mais do que aquilo que têm noção e que isso pode ter consequências terríveis, não é? Mas se eu estou a dizer que estou aqui a apanhar sol na praia, estou indiretamente a dizer, por exemplo, que a minha vivenda está sozinha, então eu estou a expô-la aos assaltantes. Isso é o mais prático, é o mais banal, mas vai muito mais além disso, vai pela privacidade das nossas crianças, vai por todas essas, no fundo, invasões que vão por aí fora, que nós hoje ainda não conseguimos ver o alcance, não é? E onde isso pode chegar até para destruir até o bullying pela internet, etc. Não é? Portanto, tem um caminho muito longo e acredito que tem que ser pela normalização de regras, definição de políticas para proteger o próprio cidadão anónimo. Eu tenho uma ideia com relação a isso, que a gente utiliza hoje as redes sociais, né? E como o professor Joel falou, existem trabalhos sendo feitos de como proteger os cidadãos, né? Nesse mundo digital, pelos governos, pela sociedade em geral. E uma coisa que talvez seja a solução, ou melhore isso, seja você trazer para você mesmo a rede social, ou seja, você, com a questão da preocupação da privacidade, você vai passar a ter programas que vão cuidar da privacidade sua. Que é impossível você cuidar isso manualmente. Então, você vai ter ferramentas, e aí você postaria nesse programa os seus dados, o que você quer postar, não no Facebook. Você teria um outro caminho em que por que assim, o Facebook organizou isso? Porque não existia outras redes sociais, mas o Facebook organizou isso e virou, né, um negócio que todo mundo está lá dentro. Mas cada um poderia ter seu próprio. Eu posto no meu. Eu vou ter o meu software que cuida da minha privacidade e vou postar nele. E aí as pessoas vão vir ver nele. Entendeu? Aí eu consigo controlar melhor isso. Mas realmente esse é um problema de aquilo que a gente vê hoje é aquilo que os algoritmos decidem, não aquilo que a gente pode ver. É questionável, sabe? Eu gostava de afirmar por isto. Eu posso ter a minha própria rede e eu controlo, mas eu posso ter sistemas que vêm consultar os meus dados e depois os usam e eu não sei como. Sim, aí esse assistente de privacidade ele vai cuidar disso também. Ele tem que ser um software autônomo que te ajude, um assistente que te ajude a cuidar disso. Né? Acho que nós temos tempo para mais uma pergunta só, né? Dá tempo de fazer? Então, mais duas, do Apple e a da internet. A Rita Duarte, Rita Leles, ela é aluna de mestrado, ela escreve o seguinte: professor Alberti, poderia explanar sobre o desafio de conciliar os avanços tecnológicos com os aspectos governamentais, ou seja, regulamentação dos serviços, uso do espectro de frequências, etc. As novas tecnologias devem se impor no mercado ao ponto de alterar ou gerar novas regulamentações. São duas coisas. Esse gap de regulação para a prática ele é complicado, porque assim, a gente avança a tecnologia nesse espaço que a gente comentou, né?
Mas, como até o presidente Obama falou, né, no discurso, falou, nós temos que avançar nossa moral e ética na mesma velocidade exponencial. Eu acho que é uma perfeita resposta para isso. Sabe? Então, vai envolver melhorias dos governos, das políticas, de tudo no mesmo ritmo, porque senão a gente não consegue. Por exemplo, regulação de espectro, tecnologicamente é possível, mas você tem um monte de trave que não é tecnológica. E a própria... como que você consegue, por exemplo, garantir que certos regulamentos sejam seguidos? Você precisa de agentes que estejam lá. Tem uma ideia que é muito bacana, que eu acho que rapidamente coloca isso, que é a seguinte: como que você combate um exército de nanorobôs fora de controle? Com outro exército de nanorobôs sob controle. Não tem outro jeito, porque como que você ganha um duelo em que tudo está no mundo virtual? Com agentes virtuais fazendo papel. Não tem jeito. Então, assim, tem que evoluir a moral, a ética, e tem que criar ferramentas que estejam lutando pelos direitos das pessoas lá onde está acontecendo a guerra, não fora. É humanamente impossível você querer regular manualmente, não tem jeito. Tem que incluir a justiça também, aí nos crimes virtuais. Vamos fazer a última? Tem mais? Não é bem uma pergunta, mas só contribuir com o que vocês falaram. Meu nome é Eper, também sou aluno do mestrado e orientando do Alberti. E um ponto que foi falado, só vou voltar um pouquinho com relação às operadoras, né? Será que elas vão sobreviver a toda essa mudança? Eu vejo que sim, pelo seguinte motivo: elas têm aquelas que se reinventarem, porque a transmissão vai continuar existindo, seja ela por fibra, por rádio ou qualquer outro tipo de meio de transporte que venha a surgir, né? Mas ela tem que migrar, porque quando você pega uma operadora e ela olha da sua receita, mês a mês, caindo a receita de telefonia, de ligações, para onde essa receita está indo? As pessoas continuam se comunicando. Por onde elas estão se comunicando? WhatsApp? Né? Então, ela tem que se reinventar. Então, ela deixa de ser uma operadora de telecom e passa a ser uma operadora de TI. Né? Ela começa a vender serviços de TI. Então, ela tem que se preparar para isso. Né? Então, eu vejo as transformações que estão acontecendo no mundo das operadoras, né? Eu trabalho numa, e com metas super agressivas para poder repor essa receita que é perdida. Né? Aí que eu acho que vem as questões das novas tecnologias, né? Você vê fornecedores tendo que se reinventar, porque você pega uma gigante Cisco, ela pode ser muito bem vencida por um startup em Santa Rita que desenvolveu uma aplicação para virtualização de rede que é muito melhor do que a solução da Cisco. Então, ela passa a ter competidores que nunca se imaginavam, né? É o caso do Uber. Né? Então, no meu ponto de vista, eu acho que a gente vai experimentar nos próximos anos uma mudança muito grande nesse mercado, né? Que é o que vai travar essas mudanças. E com relação a ir ou não para uma outra tecnologia, mudando de arquitetura, seja ela por IPv6, uma nova Gênesis, um Rhino ou alguma outra coisa, um outro ponto que contribui também, não só a evolução, é a crise. Né? Quantas vezes uma crise não levou a gente a mudar de atitude? Na própria casa nossa, né? Entrou um assaltante, eu vou colocar um sistema de câmera, vou colocar um alarme. Né? Então, será que num momento desse, uma crise, um colapso que acontecer na rede, não é a hora de se repensar e mudar? Né? Então, são pontos que eu colocaria assim como tentando acrescentar, né, com relação à rede. Tá? Excelente. Acho que a gente podia já passar para uma palavrinha final, breve, para a gente encerrar. Bom, eu prefiro falar por último aí, só para fazer o encerramento, se vocês quiserem colocar uma palavra final para... Bom, acho que o professor vai fazer os convites finais, né? Então, vou deixar por ordem dele lá. Mas eu acho que, como palavra final, eu acho que é muito enriquecedor, né? Meu ponto de vista,
botar à prova nossos conhecimentos, nossos estudos e nossa disposição para poder debater, né? Ter todos aqui, né? A gente teve uma audiência significativa na internet também, eu acredito, né? Complementando aí as pessoas que a gente esperava estar aqui. Então, eu acho que todos nós ganhamos muito, né? Aqueles que não tem pergunta que não seja relevante, né? Toda vez que você te considerar uma pergunta que você acha que não é relevante, ali está a sua falha, né? Que uma corrente é tão forte quanto ela mais fraco, né? Então, se você não levar em consideração tudo que é levantado, então o seu trabalho não é um bom trabalho, né? Então, acho que isso foi bom e acho que isso tem que ser fomentado o tempo todo, né? Porque às vezes você está tão focado numa coisa, que uma coisa tão óbvia, por você estar ali, e aí está ali o cara, mas é isso aqui, não, peraí, aí o que é? Ah, caramba, era isso que eu queria, né? Então, acho que durante todo esse evento de curadoria, acho que esse é um sentimento que todos aqueles que vêm têm que estar, é para isso que nós estamos aqui, né? Não só na curadoria, mas disponíveis no laboratório, para quem quiser conhecer mais, para quem quiser debater mais, né? Encontrar com a gente no corredor, querer bater um papo, tomar um café, eu acho que é isso. Acho que são essas discussões, são essas conversas, são essa dedicação do tempo de vocês aqui, que vão abrilhantar e vão trazer essas soluções emergentes, né? Que não eram esperadas. Mas você já pensou nisso? Não, já, mas não aprofundei, por mais legal esse ponto de vista, né? Então, gostaria de agradecer a todos nesse sentido, né, da minha parte, né? Espero ter contribuído, nem que seja minimamente, aí para o conhecimento de vocês, para a evolução disso. E, como já falei, estamos disponíveis lá no laboratório, né? Já tem nossos contatos aí no evento. Então, por favor, usem, né? Não é da boca para fora, né? O dia é corrido, mas não tão corrido quanto a gente não possa debater assuntos, né, que são relevantes para os trabalhos que a gente está fazendo, né? Então, para terminar, gostaria de fazer esse agradecimento, colocar essa disposição, né? Mais uma vez agradecer ao professor, né, por estar aqui. Espero ter falado poucas besteiras, né? Porque besteira a gente sempre fala, né? Mas é bom, porque traz o riso, traz alegria, né? E poder ter a honra aqui, né, de estar com o professor Alberto, com o professor Joel, que pacientemente no dia a dia de nossa pesquisa, de nosso trabalho, né, ouvem as nossas besteiras também, de pesquisa e de tudo, mas acho que é isso que faz com que a gente ganhe, evolua e possa desenvolver um bom trabalho e contribuir, que acho que poucas pessoas têm ideia de qual é o trabalho do pesquisador, e acho que o Daniel já passou, não sei se o pessoal percebeu, que de contribuir para a sociedade com o trabalho que a gente faz, né? A gente tem discutido bastante isso, né? Porque se a gente não faz uma pesquisa que não seja aplicada, não tem sentido, né? Não só aplicada de forma a trazer um resultado efetivo de um protótipo, mas também como o direcionamento de uma ideia ou de uma tendência que tem que ser vista. Então, se o seu trabalho não tem nenhuma desses pilares, além dos pilares que o professor Joel já colocou, não tem sentido você estar investindo tempo, né, e empenho naquilo, né? Porque a sua família está de lado, você está deixando de dormir, para quê? Né? Então, que você deixe alguma contribuição para a sociedade, né, que você vive, e para a comunidade que você pertence, de pesquisa e desenvolvimento, que é uma coisa que a gente briga muito por isso, para que a gente possa evoluir e crescer, e acho que o Daniel foi muito feliz em comentar isso, de repente passou por desapercebido, por isso que eu estou ressaltando essa questão aí, tá, Daniel? Bem, minha opinião, assim, eu acho que nós todos, né, nós somos muito novos com a tecnologia, né? A tecnologia está tendo um acesso global, né? Então, qualquer um consegue ter acesso à tecnologia, assim. Mas a gente é muito novo, né? Como se fosse uma criança e você desse algo muito complexo, né? Então, ela se vira ali no que pode. E dentro desse pensamento, né,
eu acho que tem muito a evoluir, né? Hoje é muito custoso você fazer um software, não devia ser assim. Devia ser muito mais simples você fazer um software, devia ser muito mais simples você colocar uma ideia em prática. Então, eu acho que tem muita coisa para evoluir, desde a linguagem que a gente usa para fazer um software, né? A coisa tem que ser mais simples. Mas tudo isso eu vejo que é porque a tecnologia está começando a ser desenvolvida, né? E depende de todos nós ela ter essa evolução, né? Como o Jorge falou, eu queria muito assim, né? Eu vejo que a ideia desses eventos, dessas palestras, não é passar informação, mas é criar pensadores, né? Então, e criando pensadores, a gente cria soluções, né? Eu vejo assim que hoje está muito diferente da época de antigamente, né? Quando você tinha aqueles gênios, né? O cara ficava noite e dia, sei lá, Leonardo da Vinci inventando um helicóptero submarino, né? Então, hoje, a gente tem muito mais cabeças pensantes, né? E se a gente conseguir trabalhar em conjunto, a gente consegue fazer soluções muito melhores, né? Então, eu acho que para que essa sinergia aconteça, todos têm que se ajudar, têm que discutir, conversar, tentar, né? É muito importante isso, exatamente. E assim, tentar, pôr em prática, né? Desde quando eu entrei na faculdade aqui, eu via muito assim as palestras de empreendedorismo, né? Se você tem uma ideia e você não coloca em prática, então ela não tem valor. Então eu acho que isso também vale para soluções tecnológicas. A gente tem que tentar conseguir colocar em prática o máximo que puder, né? E assim a gente vai conseguindo evoluir e ajudar nós mesmos, né? Eu agradeço novamente todo mundo por estar aqui, dar atenção e vamos em frente. Bom, para terminar, tentar ser breve, para mim foi um privilégio estar aqui essa manhã. Mais uma vez, quando a gente se abre, recebe muito mais do que aquilo que pode eventualmente contribuir. Para mim é sempre um privilégio. Queria agradecer o convite, foi ótimo. Queria dar os parabéns pela iniciativa, ao grupo dos organizadores. Eu dou o meu pequeno contributo pela disponibilidade. E fico contente pelo professor Alberti tentar continuar a investir fazer escola. Isso é importante. Nós, quando levamos um projeto para a frente, em primeiro lugar, devemos acreditar nele, não é? E então, eu tenho procurado também dar o meu contributo, levantando questões, discutindo juntos, e isso tem sido um prazer imenso. E acho que por isso a gente se complementa tão bem. Temos grupos maravilhosos, temos os laboratórios abertos. De facto, é um privilégio viver no Vale da Eletrónica, porque nós convivemos no dia a dia com a pesquisa, com o desenvolvimento, com a inovação e vivemos naturalmente numa cultura de inovação constante, de procura permanente, de resolução de problemas e desafios que nos vão surgindo, e esta iniciativa é só mais uma nesse contexto. Então é ótimo, de facto, nós termos este ambiente maravilhoso que é promovido por diversas entidades. Vamos começando pelo Inatel, pelo Sindicato das Indústrias, pela Cidade Criativa, Cidade Feliz, pelo Startup Hub, por uma iniciativa maravilhosa que temos este final de semana do Startup Weekend. Então nós temos um conjunto maravilhoso de iniciativas e esta promovida pelo Núcleo de Empreendedorismo do Inatel. Então vamos também continuar a dar nosso contributo. Foi um prazer estar aqui convosco. Foi ótimo também termos alguns amigos pela internet. Fiquei muito contente de ver a Rita, a minha orientanda, também a participar. E outras pessoas, certamente, creio que alguns até fora do país também me pareceu que estão a participar. Um abraço para eles. E, de facto, nós todos vamos continuando, vai sendo passo a passo, sem respostas definitivas, que isso não existe, mas sim dando, no fundo, colocando mais uma pequena peça no puzzle, que muitas vezes pode ser substituir outra, muitas vezes pode ser acrescentar. E, de facto, eu não vislumbro um salto grande, mas sim pequenos passos. É evidente que quando a gente consegue capitalizar pequenos passos, depois temos a sensação que se vai aproximar um passo maior. Um exemplo simples, por exemplo, foi a evolução da web 1.0 para 2.0, da web 2.0 para a 3.0, se virmos a outro nível, a evolução de IPv4 para IPv6 e por aí fora, não é? E é ótimo
termos aqui conosco pessoas com conhecimentos tão vastos, tão diversos, e que, no fundo, todos vamos cultivando e partilhando humildemente uns com os outros. Eu acho isso notável. Só temos que continuar, não é? Então, olha, da minha parte, muito obrigado. Eu agradeço a participação dos painelistas, fico muito contente com o debate que tivemos, as colocações do Jorge, faço minhas as palavras dele, né? Do Daniel também, e a parceria com o professor Joel é uma parceria exponencial. Começou muito rápida e já está a passos largos, né? Então a gente tem trabalhado junto, as nossas equipes, e a troca de conhecimento, as discussões são muito ricas, e eu agradeço muito mesmo a participação, ponto de vista, né? A gente está aí para contribuir um no trabalho do outro, e enfim, acho excelente. E foi muito bom mesmo, muito bom. Quero agradecer vocês por terem vindo, né, na sábado de manhã aqui, dizer que o evento não acabou hoje. A gente tem um evento que agora é na quinta-feira, né, 10 horas, teremos a palestra sobre Rina com o Eduardo Graza, que é um dos participantes do projeto Irati, que experimenta em Rina na Europa. Quero agradecer as pessoas que estão pela internet também, e agradecer ao NEMP pelo convite e a possibilidade de construir esse evento de curadoria que está sendo fantástico, né? Teremos ainda a participação do Eduardo Graza sobre Rina, teremos no outro sábado, dia 13, o Dr. Matheus, que vai falar sobre softerização. Depois eu vou apresentar uma nova gênesis mesmo nos seus blocos todos e como ele foi projetado, desenhado. Depois teremos alguma coisa mais prática para ilustrar. Então, agradeço muito a todo mundo por ter vindo, por ter ficado até agora. Nós estouramos o tempo bastante. Mando um abraço também para o pessoal que está aí nos assistindo lá do Rio Grande do Sul, que estou vendo ali. Tem um tio meu que está vendo lá no Rio Grande do Sul. Um abraço aí, tio Pio. Falou. Obrigado. Carro